O adjetivo novo passou a ser marcado em todas essas manifestações, que propunha algo no mínimo curioso e interessante. A semana, de certa maneira, nada mais foi do que uma ebulição de novas ideias, totalmente libertadoras e nacionalistas, em busca de uma... Vai de novo, pai. A semana, de certa maneira, nada mais foi do que a ebulição de novas ideias, totalmente libertadoras e nacionalistas, em busca de uma identidade própria e de uma maneira mais livre de expressão. Sentia-se muito mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que definir um único ideal moderno. A semana ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. O capitalismo crescia no Brasil, consolidado a República Velha e a elite paulista. Esta totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus mais tradicionais. A elite da época controlava as oligarquias cafeeiras, a chamada política do café com leite, revezamento do poder entre São Paulo e Minas Gerais. A elite controlava a eleição... De novo. A semana ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. O capitalismo crescia no Brasil, consolidado a República Velha e a elite paulista. Esta totalmente influenciada. A semana ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. O capitalismo crescia no Brasil, consolidado a República Velha e a elite paulista. Esta totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus mais tradicionais. A elite da época controlava as oligarquias. Consolidado tá aí? Você tem certeza que está escrito consolidado? Consolidando. Ah, é. É? Uhum. Consolidando isso. A semana ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. O capitalismo crescia no Brasil, consolidando a República Velha e a elite paulista. Esta totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus mais tradicionais. A elite da época controlava as Travou. Oligarquias. A semana ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. O capitalismo crescia no Brasil, consolidando a República Velha e a elite Caramba! A semana ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. Caramba! A semana ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. O capitalismo crescia no Brasil, consolidando a República Velha, a elite paulista. Esta totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus. Consolidando. A semana ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. O capitalismo crescia no Brasil, consolidando a República Velha e a elite paulista. Esta totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus mais tradicionais. A elite da época controlava as oligarquias cafeeiras, a chamada política do café com leite, revezamento do poder entre São Paulo e Minas Gerais. A elite controlava as eleições de presidente da República com o voto de Cabresto. Cabresto. Tá travando. Tá bom.
A semana ocorreu em uma das épocas cheias de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. O capitalismo crescia no Brasil, consolidando a República Velha e a elite paulista. Esta totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus mais tradicionais. A elite da época controlava as oligarquias cafeeiras, as chamadas políticas do café com leite, revezamento de poder entre São Paulo e Minas Gerais. A elite controlava a eleição de presidente da República com o voto cabresto. Os deputados que não cumprissem a vontade dos barões poderiam ser cassados. O voto não era secreto. O principal foco de descontentamento com a ordem estética estabelecida se dava no campo da literatura e da poesia, em especial. Exemplares do futurismo italiano chegavam ao país e começavam a influenciar alguns escritores, como Oswaldo de Andrade e Guilherme de Almeida. A jovem pintora Anita Malfatti voltava da Europa trazendo a experiência das novas vanguardas e, em 1917, realiza o que foi chamado de primeira exposição modernista brasileira, com influências do cubismo, expressionismo e futurismo. A jovem pintora Anita Malfatti voltava da Europa trazendo a experiência de novas vanguardas e, em 1917, realiza o que foi chamada de primeira exposição modernista brasileira, com influência do cubismo, expressionismo e futurismo. A exposição causa escândalo e é alvo de duras críticas de Monteiro Lobato, o que foi o estopim para que a semana, a jovem pintora Anita Malfatti voltava da Europa trazendo a experiência das novas vanguardas e, em 1917, realiza o que foi chamado da primeira exposição modernista brasileira, com influência do cubismo, expressionismo e futurismo. A exposição causa escândalo e é alvo de duras críticas de Monteiro Lobato, o que foi o estopim para que a Semana de Arte Moderna tivesse o sucesso que com o tempo ganhou. Ainda em 1917, aconteceu a segunda exposição de Anita Malfatti, exibindo quadros expressionistas. Ainda em 1917, aconteceu a segunda exposição de Anita Malfatti, exibindo quadros impressionistas, outra vez criticados. Ainda em 1917, aconteceu a segunda exposição de Anita Malfatti, exibindo quadros expressionistas, outra vez criticados com dureza por Monteiro Lobato, no artigo Paranoia ou Mistificação, publicado no Jornal do Estado de São Paulo. Esse artigo é considerado o estopim de nosso modernismo, já que provocou a união dos jovens artistas, levando-os a discutir a necessidade de divulgar coletivamente o movimento. Desde aquela época, a imprensa defendia os interesses das elites que representavam... Ainda em 1917, aconteceu... Vou fazer de novo, espera sinal, para. A moto. Ainda em 1917, aconteceu a segunda exposição de Anita Malfatti, exibindo quadros impressionistas, outra vez criticados com dureza por Monteiro Lobato, no artigo Paranoia ou Mistificação, publicado no Jornal do Estado de São Paulo. Esse artigo é considerado o estopim do nosso modernismo, já que provocou a união dos jovens artistas, levando-os a discutir a necessidade de divulgar coletivamente o movimento. Desde aquela época, a imprensa defendia os interesses da elite, aqui representadas pelo colunista Monteiro Lobato. Parabéns... Parabéns, não deixei parabéns. Fala seu nome.
Hã? Terminou? Não, falta o para nós, jovens da... Para nós, jovens e alunos da Escola Estadual Francisca Lisboa Peralta, fica o exemplo de que nada na vida é fácil, mas quando se tem certeza dos nossos ideais, é preciso persegui-los com sabedoria e dedicação. Nossos parabéns aos artistas, escritores, escultores e arquitetos e pintores. De novo. Para nós, jovens e alunos da Escola Estadual Francisca Lisboa Peralta, fica o exemplo de que nada na vida é fácil, mas quando se tem certeza dos nossos ideais, é preciso persegui-lo com sabedoria e dedicação. Nossos parabéns aos artistas, escritores, escultores, arquitetos e pintores. Enfim, a todos que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922. Obrigado por ter deixado este exemplo para nós. Ó, fala seu nome. Fala. Tamires. Não, todo o nome completo. Tamires, tal. Fala. Tamires Aparecida Rosa, terceiro C. Não, mas fala tudo aí. Tamires Aparecida Rosa, terceiro C. Osasco, que dia que é hoje? Tá. 25. Osasco, 25 de junho de 2012. Tá. Tamires Aparecida Rosa, terceiro C, Osasco, dia 25 de junho de 2012. Beleza. Ó, vamos gravar mais uma vez, porque isso cansa, né? Não tem problema. Não tem. Aí, deixa eu sair ali. Ó, o avião, isso aí pega legal. É uma pena que eu esqueci o microfone. Mas aí, se cansar e não ficar bom, a gente faz em outro dia. Tá. Tá gravando, agora vai ser com você. A Semana de Arte Moderna de 1922 não foi uma semana fácil para os artistas e idealizadores daquele evento. Aconteceu em São Paulo, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, no Teatro Municipal, debaixo de muitas vaias e tumulto. O objetivo daqueles artistas e escritores era renovar o ambiente artístico e cultural da cidade, renovar a arte e a... O objetivo daqueles artistas era renovar o... Só porque começou a gravar e tá aqui. O objetivo daqueles artistas era renovar... O objetivo daqueles artistas era renovar o ambiente artístico e cultural da cidade, renovar a escultura, a arquitetura, a literatura e a música. Avião, só que eu consigo. O objetivo daqueles artistas era renovar. O objetivo daqueles artistas era renovar o ambiente artístico e cultural da cidade, renovar a escultura, a arquitetura, a arte, a literatura e a música. A arte, a literatura e a música. A música e a literatura. Assim, não, parece que tudo tá ajudando. O objetivo daqueles artistas... Sinal na capa. O objetivo daqueles artistas e escritores era renovar O objetivo daqueles artistas e escritores era renovar o ambiente artístico e cultural da cidade, renovar a escultura, a arquitetura, a literatura e a música, sobre o ponto de vista rigorosamente atual que deixava o mundo espantado com a nova linguagem. A semana representou uma verdadeira renovação de linguagem. A semana representou uma verdadeira renovação de linguagem, na busca da experimentação, na liberdade criadora da ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da vanguarda para o modernismo.
Cada dia da semana foi dedicado a um tema, respectivamente, pintura e escritura. Pintura e escultura. Outro avião. Outro avião. Outro avião. Outro avião. Cada dia da semana foi dedicado a um tema, respectivamente, literatura e escritura. Cada dia da semana foi dedicado a um tema, respectivamente, literatura e escritura. Cada dia da semana foi dedicado a um tema, respectivamente, literatura e escultura, poesia e música. Outro avião. Cada dia da semana foi dedicado a um tema, respectivamente, pintura e escultura, poesia, literatura e música. Participaram da semana nomes consagrados no modernismo brasileiro, como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Victor Bechet, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Guilherme de Almeida, Sérgio Milliet, Heitor Villa-Lobos, Tacito de Almeida, de Cavalcante, entre outros. E como um dos organizadores intelectual, Rubens Borba de Moraes, que entretanto, outro avião. Toda hora. O cara parece que está treinando aqui. Participaram da semana nomes consagrados no modernismo brasileiro, como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Victor Bechet, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Guilherme de Almeida, Sérgio Milliet, Heitor Villa-Lobos, Tacito. Quando não tem barulho eu empaco. Mas não aí dá pra fazer não. Acho que a gente tem que desistir. É uma pena, né?